Olá, estamos de volta na Think TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Programa que diariamente traz convidados especiais, assuntos também especiais e assuntos que com certeza você tem interesse em conhecer e saber. Hoje, segurança do trabalho, que é a ciência que estuda e estabelece medidas voltadas para a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho em decorrência dos fatores de riscos ocupacionais específicos de cada atividade. Nós sabemos que muitas vezes o ambiente de trabalho pode ocasionar diversos riscos aos trabalhadores, como incêndios, equipamentos, eletricidade, armazenamento, transporte de materiais, manuseio, tudo isso nós vamos tratar nesse nosso Pense Nisso de hoje. E o nosso convidado é o engenheiro Arthur Mari, a quem nós agradecemos a participação nesse nosso Pense Nisso. Muito obrigado pela sua presença, Arthur. Eu que agradeço, Dirceu, pelo convite, de estar aqui falando sobre esse assunto que é importante, né? Apesar de algumas pessoas estarem achando que isso está sendo relegado, ou seja, está sendo deixado de lado com algumas reformas, mas na verdade não está. Né? É bom a gente conversar sobre isso, porque é a garantia da segurança e da bom estado físico do trabalhador. Né? Você é engenheiro de trabalho e também eletrônico? Eu sou engenheiro eletricista. Porque para você fazer pós-graduação em engenharia de segurança, você tem que ter uma formação em engenharia prévia. Então eu fiz engenharia elétrica e depois a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Você é natural de São José mesmo? Eu sou de Santo André, mas morei muito tempo em Taubaté e agora estou há 20 anos em São José dos Campos. E por que o Vale do Paraíba? Fez opção pelo Vale do Paraíba, Taubaté especificamente? É inegável que o Vale do Paraíba acabou sendo uma extensão de São Paulo, né? Só que uma extensão mais tranquila de se viver, uma qualidade de vida muito melhor. E a gente conhece São José como uma pequena São Paulo, né? Aqui tem tudo. Aqui você tem trabalho, você tem condições de executar um bom trabalho. E São José dos Campos, ele centraliza o vale, né? Estando aqui em São José, eu consigo atender o vale todo, inclusive litoral e sul de Minas. E você já chegou aqui engenheiro? Já cheguei aqui engenheiro. E o que faz um engenheiro do trabalho? O engenheiro de segurança do trabalho, ele faz o estudo prévio das situações de condições de trabalho onde vai ser executada uma determinada tarefa, né? Então, por exemplo, se eu tenho algum trabalho em que a pessoa vai subir em altura, então tem toda a detecção dos riscos, os EPIs que ele tem que utilizar, os treinamentos necessários, condições físicas, condições de saúde no dia para ele subir. Se ele vai entrar em ambiente confinado, o que é um espaço confinado, o que não é, se tem presença de gás, se não tem, risco de ter gás durante o trabalho dele, ou aparecer um gás depois que ele está naquele ambiente. Hoje tem muita procura e muita preocupação na área elétrica, então se aplica o que o pessoal conhece como a NR10, né, que é a norma regulamentadora número 10, que trata do trabalho em instalações elétricas. Essa NR10 especificamente ela trata do quê? É a segurança do trabalhador durante a atividade e contato com as instalações elétricas. Tá? As empresas de antigamente já trabalhavam ativamente em cima dessas normas ou não? Não. Desde 78, né, nós tivemos as primeiras legislações, o primeiro resquício da NR10, mas eram 2 ou 3 folhas apenas. Depois houve muita coisa se passou, aí teve uma virada muito boa na NR10, onde ela foi ampliada e aí se separou tanto para baixa tensão e o que a gente da elétrica conhece como média tensão, mas na segurança do trabalho se chama isso de alta tensão. Né? Essa é uma confusão que houve entre as normas, porque para NR10 tudo que passa daqueles 1.500 volts ou 1.000 volts de corrente alternada ou 1.500 volts de corrente contínua é alta tensão. E na verdade para quem faz projetos elétricos para a área de engenharia isso já entra em média tensão. Então tem uma confusão entre o pessoal da engenharia e o pessoal da segurança do trabalho com isso. E as empresas hoje em dia elas atendem essas normas? Procuram atender, né? O problema é que instalações elétricas não se levava tão a sério não só projetos, quanto execução, quanto manutenção. Então você encontra muito o que a gente chama das gambiarrinhas feitas
não só nos períodos noturnos, mas também durante o dia. Então chegava um determinado equipamento, o equipamento parou, se apressava tanto o pessoal da manutenção para que aquele equipamento voltasse a funcionar, que a manutenção não era feita de forma adequada. Isso não é só em equipamentos dentro de indústria. Eu cheguei a trabalhar na concessionária, na época era Eletropaulo, e nas instalações elétricas de média tensão você tem o elo fusível. Quantas vezes a gente via elos fusíveis de medidas erradas e aí perdia a seletividade de proteção. Então a pressa ou às vezes o descuido ou até desconhecimento do profissional naquele momento também dá problema. E o profissional, ele se preocupa com essa prevenção ou não? Não. Muitos se preocupam, tá? O que acontece é que segurança do trabalho não se impõe. Segurança do trabalho você faz com que comece a fazer parte do pensamento do trabalhador, né? Você não pode simplesmente impor pela força, você tem que fazer com que ele entenda aquilo lá. Então uma das coisas que a gente fala normalmente em treinamento é por que ele foi trabalhar, né? Então a pessoa fala, não, estou trabalhando aqui porque eu adoro essa empresa. Não, é mentira, né? Não é isso, você está trabalhando aqui, você levantou de manhã porque você precisa trabalhar, porque você tem que sustentar quem está em casa. Então, sabendo disso, o que é mais importante? É o voltar para casa. Se você coloca isso na cabeça do trabalhador, ele começa a tomar cuidado no momento do trabalho, porque é importante que ele volte para casa, né? Essa consciência de segurança você tem que ir implantando na cabeça do trabalhador. O que acontecia também, e aconteceu muito, a própria NR10 tentou contornar isso, tem alguns mecanismos de contorno, que você tem pessoas na área elétrica sem a formação oficial na área elétrica. Então ele aprendeu trabalhando. Então aprender trabalhando não quer dizer que conhece a fundo a teoria da elétrica, né? Porque o problema da diferença da elétrica e de outras matérias é que a elétrica ela é muito conceitual. Você não vê o que acontece dentro de um cabo, mas quem estudou a elétrica sabe o que está acontecendo com ele. A gente sabe, por exemplo, que um cabo de uma determinada bitola, se você cede a corrente dele, ele chega a vibrar, ele chega a retorcer, ele aquece e começa a danificar a capa de proteção do cabo. Essas empresas não têm uma fiscalização? Tentam ter, né? Tentam ter. O problema é colocando em risco a vida do funcionário, né? O problema é que as instalações elétricas normalmente estão em locais escondidos. Ela nunca está completamente à mostra. A pessoa, para ter acesso àquele determinado painel, ele passa por instalações que às vezes não estão em condições. Em vistorias, por exemplo, eu já encontrei painéis elétricos que você, quando abre a porta do painel para fazer manutenção, nas suas costas fica um guarda-corpo. Então você está mexendo na instalação elétrica com a ferramenta nas costas. Aí eu perguntei, por que daquele guarda-corpo? Porque o cara da empilhadeira bate com a empilhadeira no painel. Então, por causa do cara da empilhadeira, você coloca o rapaz da manutenção em risco. E a CIPA, dentro dessas empresas, ela não é responsável para atentar sobre essa situação? Sim, ela é responsável, é legalmente responsável, inclusive. Sempre que você tem uma pessoa certificada, ela passa por um treinamento de certifica, ela passa a ser legalmente responsável. Ela é responsabilizada numa situação dessa, num levantamento de uma situação dessa de risco, e ela pode ser, inclusive, acusada por omissão. Tá? Mas algumas normas regulamentadoras, antigamente, e alguns estatutos de determinadas atividades dava poder à CIPA de interdição de equipamento. Outras não davam. Então isso tirava um pouco do poder da CIPA. A CIPA ficava mais como uma conselheira, como alguém que reclamava sobre um determinado problema e aguardava da empresa uma ação. A empresa, a direção da empresa, ela tem poder em cima da CIPA? Acaba tendo pela pressão dela ser o patrão do cara da CIPA. Ela tem um poder... Algumas coisas, em alguns lugares, é feito vista grossa. Acaba passando. Acaba se deixando passar. Outra coisa que acontece e esse é um dos motivos que quando você vai fazer uma vistoria num local, você pega uma pessoa de outro local para fazer vistoria nesse. Porque quando você convive muito num determinado local, você se acostuma com os erros daquela instalação ou daquele local. Então você começa a não detectá-los, você começa a conviver com aquilo e achar que aquilo é normal.
Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa da área da segurança do trabalho, ela entra cheia de gás querendo fazer muita coisa, mas depois de 3, 4, 5, 6 meses, não é que ela desanime, ela para de enxergar o problema. Tá? É uma dificuldade de realmente enxergar o que está acontecendo. Agora, o engenheiro do trabalho, ele pode fazer organização de eventos de prevenção de acidentes? Ele tem participação nesses eventos dentro das empresas? Tem sim. Toda empresa que tem CIPA, ela tem a CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Foi um meio oficial de se fazer eventos dentro da empresa, junto com os trabalhadores, de forma que se falasse sobre segurança, né? Então é uma grande oportunidade. Fora isso, tem diálogos de segurança, tem treinamentos específicos, tem uma série de coisas que o engenheiro de segurança faz, né? E com auxílio direto do técnico de segurança, né? Na verdade, o engenheiro de segurança projeta, faz o programa, faz todo o processo, e quem acompanha isso em loco, ou seja, com o trabalhador, é o técnico de segurança. Então o técnico de segurança está diariamente com o trabalhador. Na sua opinião, como está a situação normativa e prática da segurança do trabalho no Brasil? Ela está numa transição importante, tá? Nós tivemos agora, no começo do ano, a renovação da NR1, né? Sempre que eu falar NR, norma regulamentadora, né? Ela é toda numerada. A NR1... Essa numeração, como é que ela é? O senhor falou da NR10 há pouco, e no primeiro bloco agora está falando da NR1. Como é que é essa normativa de numeração? Cada número dela trata de um determinado assunto, né? Então, por exemplo, você tem a NR9, que trata do PPRA, você tem a NR7, que trata do PCMSO. O que é PPRA? Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Né? É o PPRA. Todos os riscos que são levantados nesse programa, que tem renovação anual e é obrigatório, por função e por área, vai para o médico do trabalho. O médico do trabalho, ele responde pela NR7, que trata do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá? Aí ele complementa o PPRA, ele emite o PCMSO. No PCMSO ele diz quais os exames médicos que você faz, admissional, periódico, demissional, para acompanhar a saúde do trabalhador. A NR35, por exemplo, para trabalho em altura, você tem a NR33, que fala de espaço confinado, você tem cada uma delas um determinado assunto, tá? A NR4 traz as regras de trabalho do profissional da segurança do trabalho. E o que aconteceu? Agora está se falando que todas elas vão ser revisadas, né? Começou com a NR1. A NR1 foi revisada agora, no começo do ano. Há 2 meses, mais ou menos. E uma das revisões importantes que ela fez foi puxar para ela tudo que estava espalhado dentro das outras normas regulamentadoras, referente, por exemplo, a treinamento. Então, cada uma das NRs que foi feita numa determinada época dizia como que deveria ser o treinamento. Então, acabava que os treinamentos eram feitos de formas diferentes, considerações diferentes. Tirou-se tudo isso que estava aplicado nas outras NRs e trouxe para a NR1. Então agora diz como que tem que ser o certificado, se o certificado tem que ser entregue cópia para o trabalhador ou não, se tem que ter no certificado a assinatura do trabalhador, e aí vai. Essas são as NRs, que dá a diretriz de trabalho em segurança do trabalho. E como é que o senhor percebe a qualidade da perícia nesse setor no Brasil? A perícia normalmente ela tem vindo para levantar uma determinada situação que já aconteceu, né? Então vem uma perícia em função de um determinado acidente, uma perícia em função de um determinado evento que ou trouxe perda financeira ou perda patrimonial, ou muitas vezes perda de vida do trabalhador, mas ela vem sempre depois, né?
Algumas empresas têm chamado para perícias antecipadas quando se trata de instalações elétricas, porque é uma grande preocupação no momento, tá? E eu tenho feito muitos levantamentos e a gente faz esse relatório, que é o relatório de adequação à NR10. Então, todos os painéis são vistoriados, é feita termografia no painel, se o painel está conforme as normas da ABNT, NBR 5410, se o aterramento corresponde ao que deveria ser, se a sinalização está correta conforme a NR10, aí vai. Todos esses relatórios são feitos. Então tem feito muitos desses relatórios, porque se preocupa muito com instalação elétrica, justamente porque ela é o que causa acidentes, maior número de acidentes. Ela não demonstra estar com problema, né? Você não vê no cabo vazando eletricidade. Não é o que acontece, por exemplo, com a mecânica. Se vaza num tubo, você vê o óleo correndo pelo chão. Mas num cabo jogado no chão, você não sabe se ele está dando choque ou não. Você vai saber a hora que você botar a mão. Então, essas situações que a gente tem levantado. Mas eu tenho encontrado em vistorias, apesar disso estar sendo feito antecipadamente, tenho encontrado umas coisas absurdas. Cheguei a encontrar ventilador de pé guardado dentro de painel. E nós temos aqui na região algumas indústrias químicas também, né? Tem. Elas estão preparadas para dar ao trabalhador uma condição de segurança? Tem uma grande preocupação, principalmente porque elas têm um grave problema de explosão, né? O risco de explosão delas é muito grande. E aí, não só na presença de gases, mas na prevenção. Aí entra a elétrica novamente, que eles priorizam muito o aterramento das estruturas metálicas para você não ter faísca, não ter esse tipo de coisa, e vir a causar a explosão. Atualmente nós não temos tanto aqui na nossa região, mas já tivemos muito, né? Talvez em outras regiões nós tenhamos aí construção civil. É uma outra situação onde os acidentes acontecem muito, né, Gê? O maior número de acidentes acontece na construção civil. Até em função da preparação do trabalhador da construção civil, né? Quando você fala em outros trabalhadores dentro de uma indústria, na área elétrica, ele tem uma determinada formação, mecânica tem uma determinada formação. Aí na construção civil é o pedreiro, é o ajudante, muitas vezes você tem aqueles de carreira, que são os melhores, mas você tem, em função da nossa economia, aquele que não conseguiu nada acaba dentro da construção civil ajudando, como é o ajudante, é o cara que carrega, o cara que vira massa, esse tipo de coisa. E como aquilo já não é o ambiente dele, ele já não se prepara tanto. Além de que... não tem noção nenhuma de segurança, né? Não tem. Para ele o que importa é ele receber o saláriozinho dele. Muitas vezes trabalhando pelo dinheiro do final de semana, né? E aí a coisa acontece. Acontece e não perdoa ninguém, né? Nós tivemos acidentes graves aqui em São José alguns anos atrás. Teve um trabalhador que caiu de cima do prédio com um cinto de segurança. Mas o talabarte dele estava amarrado no cinto. Ele estava com o cinto, colocou o cinto, mas não amarrou em lugar nenhum. Ele caiu. Foi no Aquários esse acidente. Então, normalmente acontece esse tipo de acidente, principalmente na construção civil, como o senhor falou. Sim. É onde mais acontece acidente. Construção civil é muito perigoso. Então, nós falamos agora há pouco sobre a normativa da segurança, né? Dizem que as normas regulamentadoras são muito antigas. O que se pode fazer para atualizá-las? Hoje existe essa preocupação de adaptá-las de forma a não sobrecarregar tanto o empresário a ponto de dificultar a contratação ou dificultar a compra de equipamento ou aumentar excessivamente os custos da empresa. Mas elas precisam de uma renovação. Nós temos normas regulamentadoras que não são revisadas há mais de 10 anos, 10, 12 anos. Né? Então elas não estão adequadas, inclusive aos novos equipamentos. Né? Aos novos equipamentos de segurança, aos novos tipos de EPI, aos novos materiais que são utilizados, elas não estão adequadas a isso. Nós estamos conversando com o engenheiro Arthur Mari, falando sobre segurança do trabalho hoje aqui no nosso Pense Nisso. Engenheiro, em relação à medicina do trabalho, qual a qualidade dos nossos profissionais? A medicina do trabalho
ela tem a parte de acompanhamento da medicina, que é feito pelos laboratórios, pelas clínicas médicas, né, de medicina do trabalho aqui de São José dos Campos. Elas têm se mostrado algumas vezes presentes e outras deficientes. Tivemos alguns problemas, eu acompanhei alguns problemas assim clássicos. Então, nós tivemos um trabalhador numa linha de produção onde tinha ruído e fomos acompanhando, ele foi tendo perda auditiva e não se sabia por quê, porque ele usava o EPI estava corretamente indicado, mas não se detectou no exame prévio que ele tinha uma ultrassensibilidade no aparelho auditivo. Então, se detectasse isso, se o médico do trabalho informasse isso, você não colocaria ele naquela posição, colocaria numa área de menos ruído. Tivemos uma outra empresa de tintas, por exemplo, que a pessoa foi contratada para trabalhar no controle de qualidade da tinta. Durante o trabalho, se percebeu que ele era daltônico, né? Então, como é que você trabalha no controle de qualidade se você não enxerga a cor, né? Então, essas coisas são pontuais, tá? A gente sabe que são pontuais. Ligado diretamente à medicina do trabalho. Mas são os exames prévios, são os exames admissionais. E não se detectou esse tipo de coisa. Uma das falhas que existia, e está sendo resolvida inclusive pela NR1, é que determinadas informações ficavam sob guarda do médico do trabalho e não chegava à empresa. Só chegava à empresa quando a pessoa já estava perdendo a saúde, quando ela já estava tendo perda auditiva ou algum outro problema, porque se considerava que aquilo era um direito de resguardo do trabalhador, que não poderia ser informado ao contratante sobre o risco do trabalhador ser demitido. Então a NR1 está dando uma consertada nisso, está dando uma arrumada que essa informação tem que ser passada. Bom, e qual é o papel e como o Ministério do Trabalho vem atuando dentro desse tema? De acompanhamento da saúde. Sim. Eles têm acompanhado normalmente, isso acontece já depois do problema detectado, né? O acompanhamento não tem sido prévio, não tem sido feita a parte de, vamos chamar assim, de prevenção, tá? Porque a segurança no trabalho, na verdade, é preventiva, né? O engenheiro de segurança do trabalho é preventivo, o técnico de segurança do trabalho é preventivo, a gente faz o primeiro atendimento no momento do acidente. Mas porque o acidente ocorreu e é quem tem treinamento. Mas nós temos que trabalhar antes, não depois. Depois já é o pessoal do resgate. E a mesma coisa tem que acontecer na parte do Ministério do Trabalho, a preventiva, a cobrança dessas documentações, a fiscalização se essas documentações estão feitas de forma correta, né? Se o profissional que tem feito essa documentação tem a habilitação para tal, né? Nós temos algumas falhas em normas regulamentadoras que provavelmente serão corrigidas agora, que é a que diz quem pode fazer o PPRA, não que o técnico não possa fazer, pode. O problema é que o texto da NR que fala do PPRA diz que quem pode emitir o PPRA é quem o contratante julgar que tenha conhecimento suficiente. Então, se o contratante achar que o sorveteiro tem, ele aceita o PPRA do sorveteiro, entendeu? Esse tipo de coisa que tem que ser lapidada nessas renovações das NRs, para que a gente possa trabalhar na prevenção. Falamos sobre segurança do trabalho. E ele tem um trabalho, tem um estudo, tem palestras sobre segurança em instalações elétricas. É isso mesmo, Gênero? Sim. Como é que funciona isso? Em função até da minha formação prévia e o que a gente encontra no campo, a empresa foi voltando mais para a parte técnica das instalações, né? Aquilo que a gente encontrava de errado nas instalações e que viu que gerou acidentes, e não só acidentes, mas gerou perdas financeiras, perdas de patrimônio, a gente começou a trabalhar na parte de projetos agora. Então, toda a parte de engenharia e projetos, você tem um projeto novo, a gente pode elaborar esse projeto, mas o que tem acontecido bastante, como exemplo, um condomínio
Agora, depois de todo ocupado, eles querem saber se pode colocar ar-condicionado. Então você tem que fazer todo o levantamento de carga, fazer toda a instalação. E quando foi levantado um prédio novo, mas ocupado, né? Todo ocupado, não recém-entregue e desocupado, mas todo ocupado já. Os condôminos se reuniram e não sabiam se podia colocar ar-condicionado. São vários apartamentos, tem que entrar um por um, tal. Mas o projeto elétrico, por exemplo, nós fomos detectar que nós fomos pegando as coisas pontuais, né? Então, por exemplo, dentro do apartamento estava lá previsto para o circuito de chuveiro 3.000 watts. Você não acha um chuveiro de 3.000 watts para vender. Os menores são 3.500. Normalmente, a pessoa, quando quer um chuveiro mais confortável, o chuveiro é de 5.400 watts. Isso se compensa dentro da instalação, dependendo do uso. Mas quando a gente pega e multiplica isso pelo número de apartamentos, isso sobrecarrega a entrada. Mas a empreiteira não tem um estudo para isso? Então, ela fez pelo menor padrão possível e entregou num local de alto padrão. Isso um prédio novo? Prédio novo. Agora, o que dirá dos prédios antigos? Pior. Nós tivemos muitas renovações dos tipos de materiais elétricos utilizados. Antigamente você usava aquele disjuntor preto, o NEMA, né, que a gente chamava de NEMA, que era inclusive até de baquelite, não era nem... o material era baquelite. Esses disjuntores, eles vão perdendo a sua capacidade de detecção de corrente, né? Então chega ao ponto de não desligar, ou o cabo é muito antigo e foi subdimensionado, ou dimensionado de forma correta para a época. Só que naquela época, por exemplo, você usava muito menos energia elétrica dentro do ambiente do que usa hoje. Tanto que você vê construções antigas têm poucas tomadas, porque quase não se usava as tomadas, né? Usava pouco. Então, conforme o pessoal foi usando mais carga, essas instalações ficaram subdimensionadas. Aí, com o tempo, elas aqueceram, aí você pega a capa do cabo, você pega, ela quebra. Ela quebra, ela resseca. Então, onde você tem rachadura, você tem fuga. Onde você tem fuga, você tem perda de energia ou risco de curto-circuito. Então, as instalações elétricas mais antigas hoje, nós trouxemos um equipamento que normalmente se utilizava mais para indústrias de médio e grande porte, que são equipamentos para fazer termografia, né? Que é conhecido como uma inspeção elétrica não invasiva, ou seja, você não precisa tirar o componente ou não precisa medir fisicamente. Numa fotografia, essa máquina detecta radiação infravermelha. Quase isso. Ela detecta radiação infravermelha, que é resultado de diferenças de temperatura. Então, por exemplo, eu sei se um cabo está numa determinada temperatura, ou se eu tenho um mau contato num determinado ponto, porque aquele ponto, para mim, na foto, aparece mais claro, entendeu? Então, essas inspeções em painéis elétricos são feitas justamente para falar, olha, você precisa trocar os disjuntores, você precisa passar por reapertos e limpeza dos conectores, porque você pode ter um risco de acidente, isso vai agravando. Algumas montagens são feitas erradas também. Se falava muito de que um bom acabamento de cabo é quando você climpa o cabo, o que a gente chama de climp, é você pegar a ponta do cabo e colocar um metal na frente dele, ele fica coberto por esse metal para você poder colocar no contato. Isso serve muito para circuitos de comando, mas não para circuitos de carga, né? Porque os disjuntores, quando você fecha os contatos, você parafusa os contatos, o contato dele é abaulado, ele fecha dessa forma. Ele não fecha circular. Então, se eu colocar o circular nessa forma, na verdade eu tenho área de contato muito menor. Essa área de contato menor me dá problema de aquecimento. Nós tivemos um prédio perto da Univap, em que o DR dele, que é o disjuntor diferencial residual, derreteu porque os dois chuveiros estavam ligados ao mesmo tempo. Então foi uma fumaceira, quase pegou fogo no painel, porque ele clipou e a área de contato do cabo era menor. Então são conceitos de formas de montagem que não se aplica numa determinada área, na outra não.
É a preparação do trabalhador para isso. Pois é, nós estamos aqui em 3 cidades consideradas grandes aqui do Vale do Paraíba: São José, Taubaté e Jacareí, com muitos prédios, né? Sim. Prédios antigos. Que conselho que o senhor dá para que esses prédios passem por uma vistoria para que não ocasione um problema futuro, como você está explicando? Precisa se fazer um laudo, né? Um laudo das instalações elétricas do edifício, onde é feita a varredura em toda a instalação elétrica de todas as unidades, por exemplo, no prédio de apartamentos ou no prédio de escritórios, todas as unidades individuais, para que se some esta carga e veja o que está acontecendo hoje no seu padrão de entrada. E a sua empresa fez algum trabalho em algum prédio desse aí, até condenou o prédio? Sim, já condenou. Já chegamos a condenar, sim. E a gente lauda isso. Ali? Aí que está. Nós fazemos toda a parte de levantamento, se lauda isso, porque passa a ser oficial. No momento em que você é contratado, eu preciso dar uma resposta oficial, e a ação aí vem do proprietário do prédio ou da comissão, né? Foi feita a troca dos disjuntores de entrada do edifício, porque não ia suportar. E as empresas da região? Mesmo problema? Mesmo problema. As mais antigas você vai encontrar painéis que ou sujos, ou readaptados, ou com componentes soltos, ou com cabos com emenda, cabos subdimensionados, e aí vai. Você vai encontrar muita coisa. E o risco de incêndio? Claro. Está rondando a todo momento, né? Quando a gente pega agora, sai esse relatório esse anuário da Bracopel, ele fica claro para a gente aqui. Em 2018, registrados 1.424 acidentes de origem elétrica, sendo que 622 mortes. 836 foram causados por choque elétrico e 537 resultaram em incêndio. Quer dizer, esse é um relatório oficial, é um relatório de um órgão, de uma entidade conceituada, né? Não é chute. Tá? Porque isso daqui é o que virou estatística. E aquilo que não virou, não veio a público, não foi registrado, entendeu? Ou seja, o número é muito maior que isso. Preocupa porque é maior que isso. São aqueles acidentes internos, indústrias principalmente. Pega fogo no painel, vai lá, apaga, troca o painel e ninguém fica sabendo e não entra em estatística. Tá? Tivemos agora aquele hospital em São Paulo. Problema elétrico, ainda se estuda se foi no gerador ou se foi nas instalações, mas já se sabe que é de origem elétrica aquele incêndio. Nós tivemos incêndio no Rio de Janeiro também, no hospital, sim. Um incêndio no hospital também. Morreram pessoas. Várias pessoas. Pode ser problema elétrico também. Já se disse que foi elétrico, só não se sabe ainda se foi nos geradores ou nos painéis dele. Aí começa-se a especular um monte de coisa, né? Se o gerador está no local certo, se tinha reserva de combustível, se não tinha, ou seja, de qualquer forma, originou elétrico. Né? Agora, como isso andou é outro problema, mas a origem foi elétrica. Nós estamos falando de prédios, nós estamos falando de empresas, indústrias, mas e as nossas residências também correm um risco enorme? Sim, as residências mais antigas, principalmente. Em razão das gambiarras. As gambiarras. E a gente não consegue entender, muitas vezes, que a parte de projetos elétricos no momento da construção da residência é meio relegado. Né? Então, gasta-se muito com arquiteto e, às vezes, até não se gasta tanto com o engenheiro que faz o projeto estrutural, mas muito com acabamento. Ou seja, gasta-se muito com aquilo que vai acabar porque o estrutural está errado, porque o incêndio vai pegar, porque a instalação elétrica está ruim, ou porque o tubo que foi comprado para água é de má qualidade e aquela parede vai encher de água. Então, esses conceitos de como se fazer um projeto é que tem sido renovado. E agora saiu uma portaria que inclusive, a gente não pode nem colocar a culpa no Bolsonaro, né? Quem assinou foi o Temer. Mas essa portaria já prevê, inclusive, que a partir de 2021 os projetos todos, não elétricos só, mas todos os projetos são feitos no ambiente BIM, Building Information Model. É isso que eu ia perguntar, o que é BIM?
É o Building Information Modeling. E o que é isso? Isso daí é você fazer o seu projeto de forma como se você estivesse realmente construindo. Na verdade, não se projeta mais em CAD, se projeta em outros tipos de softwares que dá essa opção. Então, por exemplo, eu vou na arquiteta, a arquiteta me faz um desenho do que ela gostaria que fosse aquela construção. Ela pega esse desenho e o sistema BIM, você pode ter diversos tipos de programa, mas existe uma linguagem que conversa com todos eles. Ela passa esse projeto para o cara do estrutural. O cara do estrutural pega isso daqui, faz a estrutura dentro do projeto dela. Passa para mim, que eu faço a elétrica, o meu pessoal faz a hidráulica, tudo. E aí o que acontece? Você coloca isso no computador, você anda dentro daquilo, dentro desse projeto. E aí você sabe exatamente a quantidade de material. Você já calcula se tem perda, se não tem, se o circuito aguenta, se não aguenta, se a água vai ficar, se tem água suficiente na torneira, se não tem. Ou seja, você faz todo o modelo daquele projeto no computador e testa ele todinho. A mais alta tecnologia. Mais alta tecnologia. Rogério, nos 2 primeiros blocos nós falamos de segurança do trabalho, né? Vamos voltar a falar de segurança do trabalho, mas para finalizar esse assunto de instalações elétricas, sim, eu pergunto, qual é a necessidade da contratação de um engenheiro eletricista para uma obra? Vamos fazer um paralelo. Se você tem um problema de ouvido, você até passa no seu clínico geral, mas ele te encaminha para o otorrino, porque é quem conhece, é especialista naquela área. Se você vai fazer uma construção, você passa pelo arquiteto, mas você precisa do especialista da área elétrica, você precisa do especialista da área estrutural, porque existem as especialidades. Quem acompanha as alterações de normas da ABNT e tudo que é referente a um determinado projeto é o engenheiro eletricista, né? Não é o engenheiro civil que faz o projeto elétrico. O engenheiro eletricista, por exemplo, vai levar em consideração o que existe na norma da ABNT 5410, o que a gente chama de FCA, fator de correção por agrupamento, por exemplo. Quantos cabos você tem num determinado eletroduto? O fator de correção por temperatura. E esses cabos geram quanto de temperatura? Porque isso influencia na vida útil, no risco de incêndio, no gasto de energia, ou seja, tem uma influência toda. Se você faz um projeto bem balanceado, na verdade, aquilo que você achou que foi um gasto contratar um engenheiro eletricista, na verdade, para o resto da sua vida você não paga em energia elétrica. Energia elétrica não é mais um insumo em que você não se preocupa. Tanto que hoje você, quando sai no jornal, que o negócio está passando para a bandeira vermelha, todo mundo fica preocupado, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, 1, 2, inclusive, agora tem a 2 também. As indústrias se preocupam muito com esse insumo que é caro, né? A perda de energia elétrica acontece por uma série de motivos, desde que você pode combater desde a fase de projetos até da fase de manutenção ou levantamentos periódicos sobre as condições das instalações. Então você precisa do engenheiro eletricista para fazer isso. Ele é o especialista na área elétrica, ele que vai saber que componente utilizar, como fazer aquilo, quantos cabos, qual o cabo que você vai utilizar para aquilo. Nós estamos conversando nos bastidores e o engenheiro está nos explicando que a empresa que ele administra tem como dar uma escaneada na sua casa e saber o seu consumo de energia está sendo exagerado, o porquê Sim. dessa alta no consumo. Como é que é isso? Na verdade, justamente com esse equipamento que nós trouxemos, que estava sendo utilizado em médias e grandes empresas, nós trouxemos para serem utilizadas em baixos consumidores, né? Então, inclusive para residência, que é a termografia, né? Nós temos casos de apartamentos, por exemplo, que a chave seccionadora, aquela chave principal que vai no quadro,
ela estava com mau contato. Tudo na casa funcionando perfeitamente. Mas na termografia você via que você tinha um contato mais quente, porque para a gente aparece mais aceso. Corrigido isso, a conta desse apartamento baixou de 270 para 193. Você fala, poxa, mas baixou tanto? Porque tudo que você usa para esquentar é a energia que você gasta. E essa energia mas ela é significativa ou não? O problema não é se ela é significativa ou não. O problema é que você está gastando 24 horas por dia, todos os dias. Então ela acaba sendo significativa mesmo que seja pequena. Entendeu? Esse tipo de levantamento que a gente faz para edifícios, para indústrias e agora para residências também. A termografia está sendo utilizada para residência, para os painéis de residência, principalmente as residências mais antigas. E qual é o nome da empresa? Engesetre. Engesetre. Ela tem atuado no Vale do Paraíba e até fora, né? Até fora. Em outros estados também, né? Nós vamos para o sul de Minas, Rio Grande do Sul, já atendemos em Manaus, né? Mas o forte é por aqui, inclusive litoral, por isso que nós ficamos em São José. O forte é aqui no Vale, mas a gente tem saído para outros estados também, tem sido chamado. E se esse consumidor comum, uma residência comum, procurar a Engesetre, né? Sim. Ela será atendida ou será indicada para outra empresa? Não, vocês fazem esse trabalho também? Fazemos sim. É comum as pessoas procurar? Procuram sim. Procuram porque as pessoas se assustam com o decorrer do tempo, mesmo sem colocar mais cargas, mesmo as pessoas morando naquela casa, as contas de luz vão subindo. E é visível que não é somente pelo aumento da taxa, né? Essa é a degradação das instalações elétricas daquela residência que vai fazendo com que comece a ter fuga, comece a ter perdas por mau contato. Bom, engenheiro, o senhor falou no primeiro bloco sobre o CIPAT, né? CIPAT. Esse CIPAT, ele atua em todas as empresas? Voltando a falar sobre segurança do trabalho, né? Todas as empresas que têm CIPA têm que ter CIPAT. A CIPAT é um evento que é feito pelo pessoal da CIPA. Né? Se você tem CIPA, você tem CIPAT. Algumas empresas que não têm CIPA acabam se reunindo quando normalmente essas empresas estão dentro de condomínios, elas se reúnem para fazer uma CIPAT, mesmo não tendo CIPA. Mas isso já é eles querem fazer essa divulgação da segurança aos seus funcionários. Mas se tem CIPA, tem que fazer essa semana interna de prevenção de acidentes. A legislação brasileira prevê que temas como DST, que são doenças sexualmente transmitíveis, alcoolismo, tabagismo, sejam referenciados todos os anos através do CIPAT. Sim. Isso tem sido feito pelas empresas? Tem, é o único treinamento obrigatório da CIPAT. Você tem uma semana, essas semanas são traduzidas em 5 dias, mas num dia é obrigatório que seja discutido DST, doença sexualmente transmissível. E quais são os tipos de atividades para garantir o envolvimento dos funcionários nessa prevenção de acidentes? São os diálogos de segurança, são placas, são diálogos semanais ou diálogos diários de segurança. A segurança ela tem que ser falada o tempo todo, todos os dias. Então, placas, sinalizações, a cobrança, né? Então, a cobrança dos supervisores frente aos seus comandados e que estejam fazendo a coisa da forma conforme manda a norma regulamentadora, que esteja usando o EPI de forma correta, né? Então, quando você não tem um técnico de segurança acompanhando isso no dia a dia, você tem normalmente os gerentes de área fazendo isso. E quando tem o técnico de segurança, todo mundo ajuda também, porque o técnico de segurança não faz milagre, né? Ele não consegue estar ao lado do trabalhador o tempo todo. Ele não evita o acidente, é isso que a gente tem que entender. O técnico de segurança, o profissional da área de segurança, ele não evita o acidente. Ele está ali para orientar o tempo todo e criar esse conceito. Se eu tiver um técnico de segurança do lado de cada trabalhador, eu continuarei tendo acidentes. Por quê? É no momento da distração, é no momento em que o trabalhador se sente seguro demais e ele
acaba se distraindo ou achando que não precisa utilizar o EPI naquele momento, ou a preguiça de pegar o EPI. Nós tivemos trabalhador que perdeu a visão na última colocação do batente de uma porta de um prédio, o último. Ele já tinha perdido uma visão. Ele não quis pegar o óculos porque não estava ali naquele momento. Ele perdeu a visão para colocar esse último batente. Engenheiro, é verídico ou é camuflado, maquiado, aquela placa que diz: estamos há tantos dias sem acidentes? Boa pergunta. Boa pergunta. É verídico, tá? É verídico. O problema é você saber o que você caracteriza como acidente. Né? A partir do que para aquela empresa é acidente? É afastamento? Ou não é afastamento? Ou simplesmente uma martelada no dedo ela considera acidente? Entendeu? Então é essa linha de corte dos acidentes que acontecem dentro da empresa. Ela pode, por exemplo, ter aquela placa baseada nos CATs, né, Comunicação de Acidente de Trabalho. Mas quantos acidentes realmente acontecem que você não faz CAT? Né? Acidente, na verdade, acidentes acontecem o tempo todo. Você tem que achar a sua linha de corte e saber, daqui para baixo eu não considero acidente, daqui para cima vou entrar nessa estatística. Tá? Engenheiro, bom papo. Obrigado pela sua participação aqui. Que agradeço. Pense nisso. E vamos orientando aí aos trabalhadores, aos empresários, né, para que se preocupe um pouco mais, ou muito mais, né, com a segurança do trabalho. Não é verdade? Com certeza. Muito obrigado. Que agradeço. Tá aí. Mais um assunto abordado no nosso Pense Nisso, na noite de hoje, conversando com o engenheiro Arthur Mari. E aqui nós tratamos sobre a segurança do trabalho, falamos sobre também eletricidade, e ficou aí um alerta para você trabalhador, um alerta para você empresário, comerciante, para que olhe muito pela estabilidade do seu funcionário e você também colabore com o seu patrão, exigindo e cuidando, né, do que você tem de melhor que a tua vida. Tá ok? Muito obrigado e nós voltamos amanhã com mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na TINC TV.